mercado da bola brasileiro, olha, tá pegando fogo nesse final de 2025 e no centro de tudo, como quase sempre, está o Flamengo, com uma estratégia super agressiva para montar o time de 2026. Hoje a gente vai fundo nisso. E o mais legal é que as fontes que a gente tem aqui, 2 reportagens do GE, nos dão um panorama muito completo. Não é só sobre um jogador, mas sobre a mentalidade do clube no mercado. Exatamente, a gente vai analisar os bastidores de 2 negociações que são, assim, o dia e a noite. De um lado, um negócio que parece um quebra-cabeça cheio de peças que precisam se encaixar. E do outro, uma demonstração de força, quase um soco na mesa. Isso. A nossa missão aqui é entender o como e o porquê por trás dessas movimentações todas. É a chance de ver como a coisa funciona na prática, né? Uma negociação é sobre engenharia financeira, a outra sobre poder de barganha. E as 2, olha, revelam muito sobre o que o Flamengo quer ser na próxima temporada. Bom, vamos começar então pelo que parece ser a parte mais, digamos, simples. O negócio que está quase na linha de gol. A contratação do zagueiro Vitão, do Internacional. Certo. Pelas reportagens, o acordo entre Flamengo e Inter já existe, as bases salariais com o jogador estão ok e o contrato seria longo, até o fim de 2029. Parece tudo resolvido, né? Só falta assinar. Parece. Mas no futebol, a gente sabe que o quase é uma distância enorme. E o mais curioso é como essa porta se abriu para o Flamengo em primeiro lugar. Não foi, assim, uma investida direta que deu certo de cara. É verdade. Tem uma reviravolta aí. As fontes contam que o Cruzeiro estava na frente. Já tinha um acordo com o Inter. Estava tudo encaminhado com o Cruzeiro. Pois é. Mas a negociação toda ruiu por causa de um detalhe. O zagueiro João Marcelo, que seria a moeda de troca, não quis ir para o Internacional. É impressionante pensar nisso. Totalmente. Um jogador que nem era o protagonista da história disse não, e todo o castelo de cartas desmoronou. Isso abriu a avenida que o Flamengo precisava para entrar na jogada com a sua própria proposta. Mas se está tudo acertado entre os clubes e com o Vitão, o que pode travar um negócio desses? Parece que o mais difícil já passou. É aí que entra uma terceira força, que muitas vezes fica nos bastidores, os agentes. Segundo as fontes, o último entrave, o detalhe que está segurando o anúncio oficial, é o acordo sobre o pagamento da comissão aos empresários do Vitão. Ah, então a briga não é mais entre Flamengo e Inter, é sobre quem paga o quê para os intermediários. Exatamente. Isso mostra que uma transferência moderna não é uma linha reta entre clube A, clube B e jogador. É um triângulo, às vezes um quadrado de interesses. E se um desses lados não se sente contemplado, o negócio inteiro pode melar. Pode melar. Mesmo que os clubes já tenham se acertado. A negociação só acaba quando todo mundo está satisfeito. Ok, vamos então destrinchar os números, porque é aqui que a gente entende a tal engenharia financeira por trás do negócio. O valor total da transação é de cerca de 10 milhões de euros. O que dá uns 65 milhões de reais. É uma grana considerável por um zagueiro. Sem dúvida. É um valor de prateleira de cima para a posição no mercado sul-americano. Mas a forma como o Flamengo estruturou o pagamento é a chave de tudo. E que forma é essa? A grande jogada estratégica foi usar uma dívida que o próprio Internacional tinha com o Flamengo para abater uma parte gigantesca desse valor. Nossa! A reportagem explica a origem. Lá em julho de 2024, o Inter comprou o volante Thiago Maia por 4 milhões de euros. Pagamento parcelado em 10 vezes. O problema. Qual foi? O Inter não pagou nenhuma parcela. Nenhuma. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O Inter não pagou nada da dívida. Essa dívida foi corrigida e aumentou para quase 4,7 milhões de euros, mais de 30 milhões de reais. E agora o Flamengo está usando esse crédito para comprar um dos melhores jogadores do time deles? É isso. Isso não é só uma contratação. É quase uma cobrança de dívida com juros e correção na forma de um zagueiro titular. É uma jogada de mestre nos bastidores. Quase metade da compra está sendo paga com dinheiro que, na prática, o Flamengo já considerava seu. E o restante, segundo a fonte, será pago à vista. É uma solução que alivia o caixa e resolve um problema financeiro e um problema técnico de uma só vez. E faz todo sentido quando a gente olha a estratégia do clube. E por que o Vitão especificamente? O que faz dele uma peça tão cobiçada?
Olha, são vários fatores. Primeiro, a posição. Contratar um zagueiro de alto nível era a prioridade número 1 da diretoria para esta janela. Certo, isso era claro. Segundo, o perfil de idade. Aos 25 anos, ele está no auge físico e técnico e se encaixa perfeitamente na política do clube de buscar jogadores de, no máximo, 26 anos. Jogadores que ainda têm potencial de performance e, claro, de uma futura revenda. E tem o fator humano, né? Que às vezes a gente esquece. O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, conhece o Vitão de outros carnavais. Precisamente. Eles trabalharam juntos no Shakhtar Donetsk, lá da Ucrânia. Isso é ouro numa negociação. Diminui o risco de erro, porque o dirigente já conhece o profissional, a personalidade, a forma como ele treina, como se comporta. E, por último, é um caso de pura persistência. Como assim persistência? As reportagens lembram que o Flamengo ele já tinha tentado a mesma contratação no início de 2025. É verdade. A diferença é que, naquela época, o Inter bateu o pé e não quis incluir a dívida do Thiago Maia no negócio. Agora, com a negociação frustrada com o Cruzeiro, o cenário mudou e o Inter se viu mais pressionado a aceitar esses termos. Quer dizer, o não do João Marcelo ao Inter foi o sim que o Flamengo tanto esperava. Foi basicamente isso. E, pelo jeito, agora vai mesmo. A fonte confirma que o jogador já até desembarcou no Rio para fazer exames médicos. É o capítulo final da novela. Então, o caso do Vitão é a definição de uma negociação de xadrez usando uma peça que já estava no tabuleiro de forma muito inteligente. Mas a outra ponta da estratégia do Flamengo é o oposto disso, né? É menos sobre astúcia e mais sobre mostrar força bruta no mercado. Exatamente. Aí a gente entra no caso do Caio Jorge, que é uma história completamente diferente. Não é sobre encontrar uma brecha, é sobre tentar arrombar a porta da frente. Que porta? A gente está falando do atacante do Cruzeiro, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil em 2025. O cara do campeonato. O melhor jogador do país na temporada. E as fontes dizem que o Flamengo sinalizou um interesse, ainda sem proposta oficial na mesa, mas já acenou com valores na casa dos 30 milhões de euros. Só pra gente ter uma ideia, isso dá quase 200 milhões de reais. 200 milhões. É um valor que mudaria o patamar de qualquer clube no Brasil. Uma proposta praticamente irrecusável há alguns anos. Praticamente. Mas a resposta do Cruzeiro mostra que o jogo mudou. E como mudou? A análise da postura do Cruzeiro aqui é fundamental para entender o novo cenário do futebol brasileiro. O clube nem quis abrir negociação. A resposta, segundo a fonte, foi direta. O preço é 50 milhões de euros. Ponto. Isso dá mais de 320 milhões de reais. É uma diferença de 20 milhões de euros do que o Flamengo sinalizou. Isso não é uma contraproposta, é um muro. É um muro. É um recado bem claro, de fique longe. A reportagem afirma que o clube não tem a menor intenção de vender o jogador, muito menos para um rival direto na briga por títulos. A venda só aconteceria por um valor fora dos padrões de mercado. E o mais importante, eles podem bancar essa postura. E por que eles podem? O que sustenta essa confiança toda do Cruzeiro? É um reflexo direto do novo momento do futebol brasileiro com as SAFs, as Sociedades Anônimas do Futebol. Há 5 anos, um Cruzeiro endividado, em crise, talvez fosse forçado a aceitar 30 milhões de euros e agradecer. Com certeza. Hoje, com uma gestão empresarial, sem o desespero por caixa para pagar salários, eles podem se dar ao luxo de recusar uma fortuna. É uma mudança de paradigma no poder de barganha dos clubes. Faz todo sentido. E o poder contratual também está todo do lado deles. Todo. O contrato do Caio Jorge vai até meados de 2029 e a multa rescisória é de 100 milhões de euros. 100 milhões de euros. É, mais de 650 milhões de reais. É uma multa feita para clubes europeus, não para o mercado interno. Isso dá ao Cruzeiro o controle total da situação. Eles não precisam negociar, eles simplesmente impõem as condições. E não é a primeira vez que eles mostram essa força, né? As reportagens lembram de outras propostas recentes que foram recusadas por ele. Exato. O Zenit, da Rússia, ofereceu os mesmos 30 milhões de euros que o Flamengo acenou e a proposta foi descartada na hora.
Nesse caso, a fonte diz que o próprio Caio Jorge não quis ir para a Rússia, o que também pesa. O desejo do jogador ainda é um fator decisivo, mesmo com tanto dinheiro envolvido. Sempre. E teve também o West Ham da Inglaterra, que tentou um modelo de empréstimo com obrigação de compra que poderia chegar a 25 milhões de euros, e o Cruzeiro também disse não. A mensagem é consistente. Muito consistente. Nosso principal ativo não está à venda por um preço normal de mercado. O que isso tudo nos diz sobre o momento do Cruzeiro, então? A fonte usa uma frase perfeita. O clube não está em regime de urgência de venda. Isso é tudo. Indica saúde financeira, projeto esportivo sólido e ambição. A permanência do Caio Jorge, aliás, foi um pedido direto do técnico Tite. Eles estão pensando em título, não em fazer caixa. E a performance do jogador só reforça essa posição. São 26 gols e 9 assistências em 46 jogos. É o cara que decide. Vender ele para um rival direto seria como se desarmar e dar a melhor arma para o seu principal adversário. E o jogador, pelo que a fonte indica, também está comprado na ideia. Ele quer jogar a Libertadores pelo Cruzeiro, tá feliz. Então, no final das contas, o que a gente está vendo é um clássico jogo de poder. O preço de 50 milhões de euros não é uma avaliação real do jogador, sabe? É uma barreira de proteção. É o Cruzeiro batendo no peito e falando para o mercado, e principalmente para o Flamengo. Ele não está à venda para vocês. Então, quando a gente coloca os dois casos lado a lado, que a gente vê, temos o mesmo comprador, o Flamengo, atuando de formas completamente opostas. Duas estratégias que mostram a complexidade do mercado. É fascinante. No caso do Vitão, é o Flamengo sendo cirúrgico, paciente, usando a inteligência financeira e uma dívida antiga como uma ferramenta para destravar a negociação. É sobre ser mais esperto. Já no caso do Caio Jorge, é o Flamengo tentando ser o mais forte e o mais rico. É uma aposta na força bruta financeira, na tentativa de dobrar um rival pelo poder do dinheiro. E a grande conclusão é que essas negociações são muito mais do que planilhas e propostas. Elas envolvem timing, psicologia, o poder dos agentes, relacionamentos passados como o do dirigente com o Vitão e até a decisão pessoal de um terceiro jogador como o João Marcelo. É uma teia de fatores. Uma teia! O caso do zagueiro é a aula de criatividade financeira. O do Caio Jorge é a aula sobre o poder que um contrato longo e uma multa alta dão a um clube bem estruturado. Hoje, quem manda no jogo é o Cruzeiro. É um olhar fascinante sobre como um clube de ponta precisa ter múltiplas ferramentas na sua caixa. Precisa saber jogar xadrez e, às vezes, precisa saber jogar pôquer, blefando com cifras astronômicas. Exato. E pra gente fechar, fica uma reflexão que essas fontes me provocaram. A gente tende a olhar sempre pela ótica do comprador, do Flamengo tentando se reforçar. Certo. Mas, se a gente virar o telescópio, a atitude do Cruzeiro levanta uma questão muito importante sobre o futebol brasileiro atual. Qual seria? No cenário de hoje, com o clube se tornando empresas e mais capitalizados, o que é o maior sinal de força? É ter 30, 40 milhões de euros para contratar a estrela de um rival? Ou é ter a estrutura e a convicção para recusar essa mesma oferta e manter seu principal jogador? O que de fato define um superclube neste novo mercado? O poder de gastar ou o poder de dizer não?